ela falou pra essa menina, falou, ó, cuida muito bem do meu filho, porque ele vai ter um papel muito importante na humanidade quando ele crescer. Então não deixe nada de ruim acontecer com ele. A tia fala assim, não, ele não é anticristo não, mas ele vai ajudar o anticristo a aparecer, a vir à tona, a chegar ao poder. Porque o anticristo ele vai fazer duas coisas, né? Estabelecer um acordo de paz em Israel, que ele meio que já tá doido pra fazer desde os anos 80, e ajudar Israel a reconstruir o templo de Jerusalém. Ele já falou que está empenhado em fazer isso. Ele falou. O anticristo, ele vai ter um negócio assim, eu trouxe paz ao mundo. Ele já tá tirando onda, né? Falando, eu resolvi 8 guerras. A Neuralink de Elon Musk já registrou marcas chamadas telepathy e telequinesis. O primeiro paciente humano controla computador com o pensamento. Musk brinca que é alienígena, mas uma suposta babá da infância dele conta uma história sinistra envolvendo portais e entidades. Daniel Lopes analisa tudo com cautela. Será que Musk é o anticristo ou apenas o cara que vai abrir o caminho para ele? A resposta pode surpreender você. Ô, Daniel, uma questão que eu sempre tive curiosidade. Vida fora da Terra, né? Porque eu sempre me perguntei assim, por que só na Terra existe vida, né? E aí muitas pessoas falam que realmente existe, mas que o governo mundial, que a ordem mundial esconde muita coisa. O que você pensa sobre isso? Ou se você tem algum estudo, alguma teoria já aprovada? Aí, assim, eu vou entrar numa parte espiritual, religiosa, então eu tô indo para um mundo que não é o mundo da ciência, tá? Já tô pedindo licença pros ouvintes aí. Eu creio que Deus criou todas as coisas e eu creio que ele deu muita atenção ao planeta Terra porque é onde ele quis criar, rodar o experimento melhor dele, ele quis rodar aqui. Isso aqui para mim é um grande experimento, né, para chegar a alguma conclusão. Mas Deus não criou só os seres humanos, ele criou anjos também. E esses anjos, alguns se rebelaram contra essa criação de Deus e começaram a tentar reproduzir essa criação. Então eles não conseguem criar a vida a partir do nada, mas eles conseguem trabalhar em cima da matéria já criada. Então o que esses anjos caídos fazem? Eles podem fazer cruzamento genético entre espécies diferentes e pegar uma espécie dessa e levar para onde eles quiserem. Vamos supor que eles montaram uma colônia em Marte. E aí pegaram uma parte da vida biológica que estava na Terra e levaram para lá. Isso para mim justificaria ter biologia ou pirâmides em Marte, como dizem que tem, ou bases na Lua, como dizem que tem, mas não seria vida que foi criada em outro lugar, criada por Deus, seria levada para lá por esses seres que têm um interesse de montar um exército para tentar reunir as tropas fora da Terra para tentar conquistar a Terra. É a minha opinião. Então você tem essa teoria. Pode ser que cheguem lá em Marte e vejam que tem prédios, estruturas lá. Mas não que existam, assim, vidas criadas lá. Espontâneas. Que eu até ia te perguntar se existem seres de outros planetas vivendo entre nós, assim, também. Eu acho que existem seres que são espirituais, que híbridos às vezes, né? Mutantes, alguma coisa assim. Eu pensei Isso eu nisso, creio. né? Quando você falou, eu fiquei ouvindo tal, porque eu escuto muitas essas coisas que você fala, assim, às vezes sobre espiritualidade, tudo, né? Eu gosto de ouvir. Legal. Você falou seres espirituais. Eu também acho, sabia? Que às vezes a gente não... Eu acho que em todo canto pode ter um ser espiritual, Direto. sabe? Assim, Bom, eu sou ruim, cristão. eu também. A Bíblia fala o seguinte: muitas pessoas receberam anjo nas suas casas achando que era pessoa. Então, a Bíblia fala isso. Então, às vezes a gente... Não é Entrou verdade? o cara, comeu, conversou, riu e foi embora. Você não sabia, era um anjo. Exato. Ou seja, Eu não vi era uma um ser história humano. até que você contou da... Não foi da babá que você contou esses Da dias? babá do Elon Musk? Não teve uma história Essa história assim? é grotesca, né? Até já interpretaram errado, né? Que eu começo a história falando, essa história é muito louca. A mulher tem cara de louca. Provavelmente ela tem problema psiquiátrico. Mas a história é a seguinte, porque ela contou a história, tá online. Aí o cara faz um corte e bota assim, olha o Daniel achando que a babá do Musk descobriu que ele é o anticristo. Pô, falei que a mulher é louca. Se você cavucar, com certeza ela toma uns remedinhos, já deve ter ficado internada. Tem cara de ter problema psiquiátrico. Essa parte o cara cortou e botou como se eu tivesse apresentado como verdade absoluta, né? Mas não tem problema. Essa história está relacionada ao Elon Musk. O Elon Musk, ele toda hora ele brinca, né? Eu sou alienígena, mas ninguém acredita e tal. Ele sempre fala isso. Mas surgiu uma senhora na internet, que eu acho que o nome dela é Elizabeth, alguma coisa assim, mas eu acho que ela não usa o nome real. E ela conta uma história aí, hiper mirabolante,
muito difícil de acreditar, muito difícil você pensar que é real, mas a história tá lá. O que é a história? Ela disse que ela veio de uma família que era envolvida com as trevas lá, com bruxaria e tal, lá em São Francisco, na Califórnia. Realmente, São Francisco, na Califórnia, é local de muitas sociedades secretas e grupos esotéricos, né? Como o próprio Bohemian Grove, que é um clube de elite lá dos presidentes e da elite americana, que acontecem rituais lá, já foram filmados, né? O Alex Jones filmou e o John Ronson, que é um jornalista investigativo também, participou, viu, né? É algo muito estranho. Bohemian Grove é real. Retiro de elite em Monte Rio, Califórnia. Frequentado por presidentes desde 1878. Alex Jones filmou o ritual Cremation of Care em 2000. John Ronson, do The Guardian, publicou relato no livro Them, em 2001. Daniel usa isso para mostrar que ocultismo de elite no Vale do Silício não é teoria. Aí tem coisas muito estranhas em São Francisco, na Califórnia. E é onde está o Vale do Silício, né? Onde está a galera da tecnologia, por acaso. Ela disse que ela foi escolhida pela família, pela mãe do Elon Musk, né? A May Musk, que... segundo ela, era uma bruxa também. E essa menina foi escolhida pela mãe do Musk para ser babá do Elon Musk. E ela disse que ela foi lá, mas a mãe do Musk, que ela chamava, segundo ela, se apresentava como Light. O nome dela, ela se apresentava como se o nome dela fosse Luz, Light. E ela chamava essa menina, que parece que o nome é Elizabeth, chamava de Moon, que é lua. Parece que ela gostava de dar apelido pros outros, né? Não sei. E aí ela falou para essa menina, falou, cuida muito bem do meu filho, porque ele vai ter um papel muito importante na humanidade quando ele crescer. Então não deixe nada de ruim acontecer com ele. E aí ela contou que ele era uma criança muito estranha, porque o Elon Musk hoje ele tem praticamente 2 metros de altura, né? É um cara bem grande. Mas ela falou que ele com 10 anos, ele parecia que tinha 3, 4, que ele era menor do que o normal. Uhum. Então, estranho isso, né? O normal seria falar que era um moleque gigante, né? Sim. Mas não, ele era muito pequeno. E ele não tinha, segundo ela, brinquedos normais. Ele não brincava com boneco, carrinho. Ele brincava com umas estatuazinhas. E ele montava essas estátuas e fazia tipo um altarzinho e fazia uns rituaizinhos de brincadeira dele lá. E ela sempre achou isso meio estranho. E ela falou que um dia, por exemplo, ele ficou parado olhando para a janela. E ela falou com ele, vem, vamos brincar e tal. E ele não respondia, ela falou, vamos brincar. Ela disse que quando olhou no olho dele, ele tava com o olho todo preto. Aí ela tomou um susto e tal. Aí começou assim, né? Aí depois ela diz que um dia ele tava no quarto brincando com esses bonequinhos lá, que era tipo imagem de deuses e tal. Fez um altar lá. E ele chamou ela, falou, Moon, vem brincar comigo. Ela falou, tá bom, tô indo. E aí, quando ela chegou, ela disse, e aí a parte mais mirabolante dessa história, que provavelmente é delírio dela, ela falou que ele fez uns gestos lá e falou umas palavras, abriu um portal e ele foi sugado para dentro desse portal. E aí ela disse que lembrou da mãe dele falando, não deixe nada acontecer com esse menino, senão você vai ver comigo, você vai se ver comigo. Ela falou, vou ter que ir lá buscar, né, o garoto, resgatar o soldado Ryan, né? Aí ela entra nesse portal. Quando ela entra nesse portal, o Elon Musk tá junto com um demônio gigante que o demônio pega ela pelo pescoço e começa a enforcar essa mulher, essa menina, né, que devia ter uns 14 anos. Só que ela, apesar de ser uma família ocultista, ela disse que ela tinha uma tia que levava ela pra igreja, escondido da mãe. Então ela falou que lembrou de Jesus na hora e começou a pensar, Jesus me livra, porque ela não conseguia falar que o bicho estava esmagando ela. E aí ela falou que quando ela pensou em Jesus, ela e o Elon Musk pequeno foram sugados de volta pro quarto. E aí o portal fechou. E aí ele brigou com ela, ele falou, por que você fez isso? Ela falou, pô, o bicho ia me matar. Aí ele falou, mas você era o meu presente pra ele é meu amigo. Nossa, que loucura isso, ele iria entregar ela pra entidade, entendeu? E aí ela falou, meu irmão, esse moleque é o anticristo. Que parada é essa? Aí ela foi conversar com essa tia, né? Falou, olha, eu acho que esse garoto é anticristo. Ela contou a história. Aí, em vez da tia falar, você tá louca, né? Na história, que provavelmente é mentira, a tia fala assim, não, ele não é anticristo não, mas ele vai ajudar o anticristo a aparecer, a vir à tona, a chegar ao poder. Aí, meio que esse trecho da conversa conclui aí, né? Porque
tem outras histórias que ela conta. Será que Daniel não diz que Musk é o anticristo, diz que é o facilitador. A tese ecoa Michael Heiser, que em Unseen Realm argumenta que seres espirituais manipulam poder terreno sem se revelar. Trump assinou acordo de paz com Israel e prometeu o templo. Israel apoia o Prêmio Nobel da Paz em 2026 para Trump. A peça dos 7 anos se encaixa. ele teria ajudado Trump? Trump seria o anticristo, você acha, Daniel? O Trump tá querendo ser, né? Porque o anticristo ele vai fazer duas coisas, né? Estabelecer um acordo de paz em Israel, ele meio que já tá doido para fazer desde os anos 80, e ajudar Israel a reconstruir o templo de Jerusalém. Ele já falou que tá empenhado em fazer isso. Ele falou. E provavelmente eu falei que ele ia ganhar o Nobel da Paz, a galera falou, errou, foi a venezuelana que ganhou. Aí eu pensei, primeiro, eu não disse que ele ia ganhar em 2025. Até onde eu sei, ele tá vivo ainda, e pode ganhar no que vem. A venezuelana que ganhou o prêmio, dedicou o prêmio a ele. Falou que ele que merecia. O Putin falou que o Nobel perdeu a credibilidade quando não deu o prêmio pro Trump. E Israel, quando o Trump assinou o acordo de paz, o gabinete lá do primeiro-ministro, o presidente israelense, eles falaram, nós estamos empenhadíssimos em agradecimento ao Trump ter assinado esse acordo de paz, nós garantirmos todo o nosso apoio ao Nobel pro Trump em 2026. Cara, eu tô falando isso desde 2023. 2023, ninguém imaginava que o Trump ia assinar um acordo de paz em Israel e Palestina e que ia se candidatar a Nobel de Paz. Com o filme queimadaço, igual ele tava, quase indo pra cadeia. Então, eu creio que o anticristo, ele vai ter um negócio assim, eu trouxe paz ao mundo. Então, o Trump tá tentando ele já tá tirando onda, né? Falando, eu resolvi 8 guerras. Eu trouxe paz para 8 guerras e agora vai ser a 9ª que eu vou tirar o Nicolás Maduro do poder. Daniel Lopes analisa se Elon Musk seria o anticristo a partir de uma história de uma suposta babá, que ele próprio classifica como provavelmente delirante. O mérito do vídeo não está na história, mas na moldura que Daniel constrói. Bohemian Grove como contexto real do ocultismo de elite na Califórnia, Neuralink como tecnologia que viabiliza controle cerebral em massa, e Trump como candidato mais concreto ao papel escatológico por seus acordos de paz com Israel. Comparável ao que Frank Peretti fez nos romances Este Mundo Tenebroso nos anos 1980, misturar narrativa espiritual com estruturas de poder reais. Daniel atualiza usando dados reais, Hexet e o Templo, Nobel da Paz, e Neuralink registrando marcas como Telepathy. A conclusão de que Musk seria facilitador e não protagonista. O padrão bíblico do anticristo exige acordo de paz de 7 anos e reconstrução do templo. E quem está mais perto disso hoje é Trump. Já imaginou viajar com quem você ama, sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam para sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0.